Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Discussão sobre o jejum. Por esse tempo, vieram procurá-lo os discípulos de João com esta pergunta: por que razão nós e os fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: por acaso podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão quando o noivo lhes será tirado, então sim jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão torna-se maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, caso contrário, estouram os odres, o vinho se entorna e os odres ficam inutilizados. Antes, o vinho novo se põe em odres novos, assim ambos se conservam. Comentários dos Pais da Igreja. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Tendo Jesus respondido sobre a refeição e o convívio com os pecadores, eles atacam-no falando sobre a comida. É dito: por esse tempo vieram procurá-lo os discípulos de João com esta pergunta: por que razão nós e os fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? São Jerônimo. Pergunta soberba e vaidade culpável do jejum. Os discípulos de João não tinham desculpas por terem se juntado aos fariseus, a quem sabiam que seu mestre havia condenado, e que caluniavam aquele que sabiam que ele tinha anunciado. São João Crisóstomo. O que equivale a dizer: seja, tu como médico ages assim, mas por que teus discípulos, não fazendo jejum, vão sentar-se em tais mesas? Para tornar a acusação mais forte pela comparação, falam primeiro de si mesmos, e depois dos fariseus, pois estes últimos jejuavam para obedecer à lei, como aquele fariseu que disse: jejuo 2 vezes por semana, e os discípulos de João seguindo a recomendação de seu mestre. Rábano Mauro. João não bebe vinho nem bebida inebriante, e o mérito de sua abstinência é tanto maior por ele não ter poder nenhum sobre a natureza. Mas o Senhor, que tem poder para perdoar os pecados, por que evitaria comer com os pecadores, já que pode fazê-los mais justos que os que praticam a abstinência? Cristo jejua para que não falteis ao preceito, e come com os pecadores para que compreendais a graça e o poder. Santo Agostinho. Mateus atribui essas palavras aos discípulos de João. A narrativa de Marcos, ao contrário, parece indicar que elas foram ditas por outros, ou seja, pelos convivas sobre os discípulos de João e os fariseus, o que Lucas refere em termos mais explícitos. Se, portanto, Mateus diz: então foram ter com ele os discípulos de João, não seria porque os discípulos estavam presentes e todos desejavam, se pudessem, fazer a mesma objeção? São João Crisóstomo. Ou também, se Lucas disse que foram os fariseus que disseram essas palavras, e aqui é dito que foram os discípulos de João, é porque os fariseus colocaram-lhes essa questão, como fizeram mais tarde com os herodianos. Deve-se observar que, quando se trata de tomar a defesa de pessoas que não pertencem à sua família,
dos publicanos, por exemplo, Nosso Senhor, para consolar sua alma turbada, contesta com veemência as acusações que lhes fazem, ao passo que responde com mansidão quando ultrajam seus discípulos. Por acaso podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Primeiro apresentou-se como médico e agora como esposo, recordando assim as palavras de João: o que tem a esposa é o esposo. São Jerônimo. O esposo é Cristo, a esposa é a Igreja. Desse matrimônio espiritual nascem os apóstolos, que não podem estar de luto enquanto veem o esposo em seu quarto nupcial, e sabem que ele está com a esposa. Mas, quando os dias das núpcias acabarem para dar lugar à paixão e à ressurreição, então os filhos do esposo jejuarão, como é dito. Dias virão, quando o noivo lhes será tirado, então, sim, jejuarão. São João Crisóstomo. E é este o sentido que ele diz: o tempo presente é tempo de gozo e de alegria. A tristeza não deve mesclar-se com ele, porque o jejum é triste, não em si mesmo, mas para aqueles cujas disposições são imperfeitas, ou seja, para aqueles que ainda estão dispostos de maneira fraca. Mas é deleitável para aqueles que desejam dedicar-se à contemplação da sabedoria. E Nosso Senhor disse isso de acordo com a opinião dos primeiros. Por isso, no entanto, mostra que não se fazia algo próprio da gula, mas de uma certa administração. São Jerônimo. Alguns baseiam-se nessas palavras para concluir que se deve consagrar ao jejum os 40 dias que se seguem à paixão, embora os dias de Pentecostes e da descida do Espírito Santo, que os seguem imediatamente, induzam-nos à alegria. Montano, Prisca e Maximila utilizam-se das mesmas palavras para fazer a quaresma depois de Pentecostes, alegando que os filhos do esposo devem jejuar quando este lhes foi tirado. Mas o costume da Igreja é preparar-se para a celebração da paixão e da ressurreição mediante a humilhação da carne, a fim de que, pelo jejum do corpo, preparemo-nos para o festim espiritual. São João Crisóstomo. De novo, Jesus apoia suas palavras com comparações simples, quando diz: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão torna-se maior. Como se dissesse: meus discípulos ainda não são bastante fortes e por isso precisam ainda de condescendência. Ainda não foram renovados pelo Espírito, e não convém impor todo o peso dos preceitos a pessoas assim dispostas. Disse isso, dando uma regra aos seus apóstolos, para que recebessem com mansidão os discípulos provenientes de todo o orbe terrestre. Remígio de Auxerre. Por vestido velho, quer designar seus discípulos, pois eles não estavam ainda inteiramente renovados. Pelo remendo forte, isto é, novo, significa a nova graça, quer dizer, a doutrina evangélica, da qual o jejum é uma certa parte. Por isso, não convinha impor-lhes os mais severos preceitos do jejum, evitando que se quebrassem com seu rigor e perdessem a fé que tinham. Por isso acrescenta: porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão torna-se maior. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Como se dissesse: por isso não se deve pôr no vestido velho uma peça de pano forte, porque geralmente estraga-o mais, e então são piores as rasgaduras. Assim também, muitas vezes, apesar da carga de um novo dever, destrói o bem que existia antes. Remígio de Auxerre. As duas comparações já feitas, ou seja, a das bodas e a do pano forte e do vestido novo, acrescenta uma terceira, a dos odres e do vinho. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Chama de odres velhos a seus discípulos, porque ainda não estavam completamente renovados. Chama vinho novo à plenitude do Espírito Santo e aos profundos mistérios do céu,
que naquele momento os discípulos não podiam suportar. Mas, depois da ressurreição, foram transformados em odres novos e, quando o Espírito Santo encheu seus corações, recebeu o vinho novo. Daí que alguns disseram: estão cheios de vinho doce. São João Crisóstomo. Dessa maneira, explica-nos por que lhes falava muitas vezes com palavras simples e familiares, isto é, para acomodar-se à sua fraqueza. São Jerônimo. Ou de outro modo, devemos também entender por vestido velho e por odres velhos os escribas e os fariseus. Esse pedaço de pano novo e o vinho novo são os preceitos do Evangelho que os judeus não podem suportar, pois poderia causar uma maior rasgadura. Os Gálatas desejavam fazer algo semelhante, mesclando as prescrições da lei com as do Evangelho, colocando assim vinho novo em odres velhos. A palavra do Evangelho penetrou no coração dos apóstolos antes de penetrar nos dos escribas e fariseus, que, corrompidos pelas tradições de seus antepassados, não podiam conservar os preceitos sinceros do Evangelho. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Isso significa que os apóstolos não deveriam deter-se nas velhas observâncias, eles que deveriam estar banhados da novidade da graça. Santo Agostinho. Ou de outro modo, todo aquele que jejua retamente ou humilha sua alma pelo gemido da oração e pela mortificação do corpo, ou afasta-se das seduções da carne pelo prazer da sabedoria espiritual. O Senhor fala-nos aqui de duas espécies de jejum. O primeiro é o que humilha o espírito quando diz: por acaso podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? O outro é o do banquete da alma. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Logo, devemos chorar com razão por nos ter sido arrebatado o esposo, e choraremos com razão se ardermos no desejo de possuí-lo. Felizes aqueles que puderam gozar de sua presença antes de sua paixão, perguntar-lhe o que queriam, escutá-lo com o devido respeito. Nossos antepassados desejaram ver os dias de sua vinda e não os viram. Deus havia lhes dado uma outra missão. Deveriam anunciar sua vinda, mas não deviam ouvir sua palavra quando tivesse descido à terra. Foi em nós que se realizaram estas palavras do Salvador: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. Quem não estará então de luto? Quem não dirá: as minhas lágrimas são meu pão de dia e de noite, enquanto me dizem todos os dias: onde está o teu Deus? Com razão, pois, desejava o apóstolo ser desatado dos laços do corpo para estar com Cristo. Mateus usa a palavra luto, e Marcos e Lucas utilizam a expressão jejuar, porque o jejum de que fala aqui o Senhor é o que resulta na humildade da tribulação, enquanto as outras comparações referem-se àquela espécie de jejum que consiste na alegria da alma, que as doçuras espirituais põem como que suspensa e, por isso, separada dos alimentos terrestres. Nosso Senhor ensina-nos assim que aqueles que se ocupam muito com os seus corpos e, por isso, mantêm a velha maneira de pensar, não são capazes desta espécie de jejum. Santo Hilário de Poitiers. Em sentido místico, responde que, estando presente o esposo, não havia para os discípulos necessidade de jejuar. Ensina profundamente a alegria de sua presença e o sacramento do santo alimento, que a ninguém faltará enquanto ele estiver presente, isto é, para aqueles que tiverem Cristo diante do olhar da alma. Quando ele lhes fosse retirado, ensina que jejuarão, porque todos que não crerem que Cristo ressuscitou não terão o alimento da vida. O sacramento do pão celeste será, pois, recebido na fé da ressurreição. São Jerônimo. Ou também, quando por causa de nossos pecados o esposo distanciar-se, é preciso recorrer ao jejum e entristecer-se. Santo Hilário de Poitiers.
Todos esses exemplos nos são apresentados para ensinar-nos que as almas, assim como os corpos enfraquecidos pelos antigos pecados, não recebem os sacramentos da nova graça. Rábano Mauro. Embora todas as comparações tenham um só objeto, são, entretanto, diferentes, porque o vestido que nos cobre por fora representa as boas obras que praticamos exteriormente, e o vinho que nos fortifica interiormente significa o fervor da fé e da caridade, pelo qual somos interiormente reparados. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Jesus,